Então, agora que já chegou o som ao Facebook da Flag PT, olá Evódia, como estás? Bem-vinda às pessoas da casa aqui na Flag. Foi bom este regresso à casa? Há quanto tempo não vinhas aqui, por curiosidade? Há pouco tempo, há um mês e tal, 2. Ok, vieste buscar o certificado? Não, então vi assistir a um módulo que ficou pendente com a gravidez. Ok, muito bem, vieste só arrumar esse módulo no sítio certo, muito bem. Olá a todos, bem-vindos ao nosso episódio número 8 das Pessoas da Casa. Tenho comigo a Evódia Graça, como estás? Okay. Mais uma vez, obrigada por teres aceito aqui o nosso convite. E vamos começar a nossa conversa por recuar no tempo até à madrugada, mítica madrugada em que tu encontras a Flag e encontras a Academia de Marketing Digital. Queres-nos falar disso? É um bom começo. É uma madrugada sempre boa, não é? Então, foi numa das várias madrugadas em que eu estava naquela fase de redirecionar a minha carreira profissional e que iria implicar mais capacitação e formação, investir mesmo em mim, porque até então tinha estado em Cabo Verde e trabalhava com o digital, mas não tinha mesmo a certeza que era o marketing digital e nessas pesquisas, como eu costumo dizer, pelo menos a nível de Google Research, a Flag está bem posicionada, porque quando eu pesquisei do Google, a nível de marketing, apareceu depois o marketing digital, fui parar ao site da Flag. Portanto, está tudo a correr bem? Sim. Ótimo. Vi várias opções, cursos pequeninos, depois vi 2 ou 3 academias e quando entrei no programa, assim que lia, sabes, quando estamos a devorar alguma informação e dizemos, é isto. Quando reconheces. Foi quando eu comecei logo a preencher o formulário, enviei naquela madrugada e foram super proativos e logo no dia de manhã tudo a correr bem outra vez. Contactaram-me e eu, ok, eu acho que é mesmo isto, porque eu fui dormir, acabei por acordar muito tarde. Olha, e foste dormir sobre o assunto ou foi uma coisa que percebeste mesmo que ia? Quando eu digo dormir sobre o assunto foi uma coisa assim, ok, vou fazer isto, mas talvez não, era uma coisa que sentiste que era mesmo o caminho, não é? Era, eu acho que eu fui das últimas pessoas a se inscrever na academia, porque a academia começava em julho, já não sei precisar, mas eu sei que foi para ir com um mês de antecedência. Exato. Ou seja, entraste mesmo ali na altura certa. Sim, acho que é o facto de saber que o verão está a chegar e que tu ainda não decidiste o rumo que tu vais dar à tua vida e que a seguir é a rentrée escolar e queres garantir que antes do verão que isto está resolvido. Então foi mais ou menos assim, até a entrevista, acho que demorou para ir 2, 3 dias e chegar aqui com as perguntas certas percebi que era mesmo a Academia de Marketing Digital. Por um lado, tendo em conta o meu background e por outro lado, tendo em conta o que eu queria para o futuro, que ainda era um bocado incerto, muito nebuloso na altura. Mas sim, foi assim que eu vim parar a falar, não foi através de recomendações, não foi... Foi mesmo uma inspirada busca com o Sr. Google a encaminhar-te para aqui. Só por curiosidade, tu estiveste na 19ª Academia, certo? E nós hoje estamos, precisamente, hoje é o primeiro dia da 26ª Academia de Marketing aqui da Flag, portanto também só aqui assinalar este momento que eu acho que é sempre os começos são sempre coisas que às vezes nós celebramos muito, também celebramos o final, não é? Chegar ao fim e isso tem o seu peso, mas começar é um desafio e pela conversa que nós tivemos quando nos estávamos também um bocadinho a conhecer, hoje chegámos à conclusão que afinal já nos tínhamos estado juntas online numa aula com o Pedro Rebelo, mas da conversa que nós tivemos, a tua vida foi feita de vários começos. Sim. Já houve vários momentos em que tu disseste, vou iniciar um projeto novo, vou iniciar uma profissão nova, vou iniciar o começo é sempre uma dinâmica que parece que te desafia, não é? Porque gostas de concluir, mas começar dá um certo gozo. Podemos agora se calhar voltar atrás, eu acho que esta talk vai ser um bocadinho de viagem no tempo, mas também para nos explicares um pouco o que tu fazias em Cabo Verde mesmo antes de conheceres aqui a academia, que te deu também o teu primeiro contacto assim com o digital mais forte. Acho que seria interessante
partilhares um pouco da tua experiência. O que é que fizeste? Então, eu em Cabo Verde trabalhava como assessora para a comunicação do Ministro da Comunicação Social de Cabo Verde, e um dos meus desafios era gerir a imagem dele no digital, toda a imagem dele enquanto decisor político. Claro. Era um trabalho que me dava um gozo enorme, porque estava a trabalhar em comunicação, que era algo que eu queria imenso e que me desafiava a todo momento, exatamente por estar em Cabo Verde, em que acabava por não ter acesso à formação para ir capacitando-me ao longo do tempo, a não ser online, e então todos os dias eu procurava reinventar-me no meu trabalho, muitas vezes através de pesquisas na internet, e em Cabo Verde eu já tinha essa certeza que um dia eu precisaria ter formação específica na área do digital. Tinhas essa falta, não é? Sentias essa necessidade. Porque o marketing político era algo que me desafiava, que não apenas o marketing político, mas a forma como nós projetamos a imagem neste caso de alguém que tem uma responsabilidade acrescida no seu país. E depois foi o que ditou que na altura de eu querer escolher uma área formativa para colmatar as minhas lacunas, o digital, depois o marketing e a forma como nós projetamos personalidades era o que eu queria aprender. E por outro lado, o fato de eu também ter trabalhado em Cabo Verde nas aldeias infantis SOS, que está muito vocacionado para a responsabilidade social, e eu, enquanto coordenadora nacional de comunicação, eu tinha como desafio fazer com que, através da comunicação, não apenas do digital, que a SOS Cabo Verde tivesse parceiros, tivesse uma excelente imagem enquanto ONG, e fazia um trabalho, a SOS ainda hoje faz um trabalho excelente em Cabo Verde, e para mim era um desafio enorme poder contribuir através do digital para isso, mas lá está, eu sentia que precisava de mais ferramentas, e nessa oportunidade que eu tive de 4 anos depois de ter estado a trabalhar em Cabo Verde, de ter regressado para Portugal, ok, this is the moment. E agora? Sim, e acabou por acontecer. Foi para colmatar essa falta. Sim. Mas tu originalmente, a tua formação de base é em que área? Não é em marketing? Não é nada disso. Eu sou a faladeira desde que nasci. Faladeira, ok. Pode ser uma nova profissão. O que é que faz? Eu sou faladeira. Está muito relacionado com essa minha vontade de explorar a comunicação. Eu sou formada em linguística, fiz a licenciatura na Nova, vim para cá, para Lisboa com 18 anos, fiz cá o meu percurso todo, o mestrado, depois insatisfeita no mestrado eu não quis regressar para o meu país, porque sentia-me que ainda precisava de aprender mais, e muito por incentivo da minha orientadora acabei por entrar no doutoramento. Também nessa área da linguística, certo? Sim, mas já muito focado mesmo na área da terminologia, que tem a ver com... falaste nesse projeto. Sim, com a terminologia de várias áreas de especialidade. Eu estava mais na área jurídica, e foi no âmbito do doutoramento que eu acabei por estudar um ano em Paris, na Universidade de Paris 8, e ali eu escolhi mais uma vez saciar essa necessidade de ter disciplinas de comunicação fora do meu âmbito de investigação. Enquanto PhD, eu estava a fazer cadeiras com caloiros do... Ou seja, quiseste tirar o máximo partido daquela estadia na universidade. Sim, e por outro lado, acima de tudo, colmatar esse bichinho de querer desenvolver os meus skills a nível de comunicação. Eu não vim para o curso de comunicação quando eu vim para a linguística, era um curso com prioridade de curso em Cabo Verde, e eu acreditava que um dia ia regressar para o meu país, mas vão ficando aquelas paixões e vão ficando para trás, e a comunicação foi uma delas, e então depois, acabei por regressar em Cabo Verde por trabalhar em comunicação. Então essa aprendizagem de Paris acabou também por
por depois surtir o efeito em Cabo Verde, por isso... Portanto, aqui o teu percurso académico acabou por... O teu percurso académico não está diretamente a ver com a tua vida profissional, porque tu nunca trabalhaste na área da linguística, assim diretamente? Em determinadas áreas, para profissionais de comunicação, a linguística, enquanto pessoas que dominam a parte da língua portuguesa, a terminologia, tudo o que esteja relacionado com copywriting, storytelling e isso, mas eu sempre quis ir para a investigação. Se eu idealizasse a Evódia há 10 anos atrás, se eu idealizasse a Evódia hoje, estaria na Universidade Pública Cabo-Verdiana, era uma professora. É verdade, tu alimentavas esse sonho, não era? Sim, e estava muito próximo de concretizar, porque eu estava a fazer o doutoramento na altura, eu tinha uma excelente bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian, eu fui para Cabo Verde porque eu queria mesmo terminar lá a minha tese, porque eu estava a fazer a minha tese sobre Cabo Verde, as questões da terminologia e da língua portuguesa em Cabo Verde, mas eu estava cá a filosofar sobre uma realidade que era uma realidade que estava em Cabo Verde e eu já vivia cá em Lisboa faziam quase 10 anos, então eu tive essa necessidade de regressar e conhecer a realidade e viver o Cabo Verde, que ia refletir na minha tese. O que acabou por refletir não foi na minha tese, mas na minha postura enquanto cidadã, porque Cabo Verde mudou-me, porque eu disse, eu não quero ser apenas uma professora universitária, eu vou ser infeliz se no final da minha vida eu olhar para trás e eu fui apenas uma professora universitária, isto por influência do meu pai, que foi professor, e eu achava que um dia ia ser professora e que ia ser feliz apenas com aquilo. E a minha orientadora, que é uma pessoa que eu adoro, a doutora Ruth Costa, até hoje é uma das pessoas que eu mais admiro, eu achava que um dia ia ser como ela, mas lá está. Hoje em dia não digo nunca a nada, porque eu sou uma pessoa que está em constante mudança. Estamos todos, apesar de às vezes não acharmos, não é? Mas há algumas pessoas que têm menos reticências de mudanças, eu nunca tive medo de mudanças. Pois, pela conversa que nós tivemos, mudar foi uma coisa que foi um verbo que apareceu várias vezes na tua vida, não é? Sim, eu não tenho medo de recomeços e parece que é quase um boost. E um dia, no final da minha vida, quero mesmo ter essa sensação de que eu fiz tudo o que eu fiz, eu fiz tudo o que eu quis fazer, não que eu fiz tudo o que a sociedade achou que eu devia fazer, mas fui preenchendo esses pequenos, como é que eu ia dizer, essas pequenas necessidades, sabes, de ok, não estou bem, mudo-me. Sim, tenho uma amiga que costuma dizer que ela usa muitas vezes esta expressão que é, nós não somos árvores, portanto não temos raízes, não estamos presos, portanto podemos mudar de sítio, não é? Quem diz mudar de sítio físico diz mudar uma série de coisas. Em que momento é que tu estiveste assim, como estás aqui comigo, como é que se chama Obama, não é? Como é que se chama aquele senhor? Em que momento da tua vida é que tu estiveste com o Obama? Conta-nos a história até chegares à fala com o Barack Obama, que eu sei que é uma pessoa que te diz muito. Sim, o Obama diz muito, a Michelle Obama também diz muito. Olha, foi em 2016, eu já estava em Cabo Verde, faziam quase 1 ano e tal, quase 2 anos. E Obama, enquanto presidente dos Estados Unidos, tinha um programa que ele criou para capacitar jovens líderes africanos. E o objetivo era levar jovens líderes africanos para os Estados Unidos para aprenderem com modelos dos Estados Unidos e regressarem e implementarem nos seus países. E no meu caso, lá está, tudo o que é desafio, a Evódia está lá. Ok, é verbo ir. Sim. Verbo ir, verbo mudar, são todos verbos que tu abraças. E então eu, quando olhei para o spot publicitário a anunciar que a candidatura ia abrir, e a candidatura abre sempre através das representações diplomáticas nos países, e no caso de Cabo Verde seria através da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde. Vi o spot e é a minha cara. Eu já tinha visto pessoas que tinham ido nas edições anteriores, inclusive uma pessoa que neste momento é muito minha amiga,
E comecei a receber muitas mensagens pelo Facebook, olha, candidato, até a tua cara. E eu, é do género, eu não ando à procura, como é que eu ia dizer? Eu já estou quase sempre à procura de validação para fazer as coisas. Se alguém dá um empurrão, é isso. E se for mais do que uma pessoa a empurrar, tu pensas, eu devo ter mesmo que ir por aqui, não é? E eu candidatei-me, eu acho que não disse a ninguém que tinha-me candidatado. Okay. Foi um processo muito demorado. Eu sei que partilhei com uma amiga daqui de Portugal, não de Cabo Verde. Em Cabo Verde não partilhei com ninguém. Mas não sabias, estavas com receio de não correr bem? Estava com receio porque eu não vivia em Cabo Verde, eu era uma estranha na capital cabo-verdiana e eu sou de Santo Antão, que é uma ilha rural, então perante Cabo Verde eu era uma desconhecida, só que... Sabias que podia ser uma mais-valia tu seres uma pessoa mais reconhecida, não é? E não era por reconhecimento, porque o objetivo do programa do Obama era premiar pessoas que estivessem a impactar, a ter um impacto nos seus países e na sociedade. Arregaçar as mangas e fazer coisas. E eu estava a impactar a realidade cabo-verdiana, mas a partir de Portugal, porque na altura eu fazia parte de um programa cá em Portugal que se chamava Ciclo de Tertúlias Cabo Verde em Debate, e nós trazíamos personalidades cabo-verdianas, desde os candidatos às eleições, primeiro-ministros, várias personalidades cabo-verdianas vieram para Portugal e debateram connosco a realidade cabo-verdiana na diáspora. Ou seja, tinha sido a forma de eu estar ligada ao meu país, ou seja, as pessoas acabavam por me conhecer através desse percurso. Mas em Cabo Verde eu não tinha provas dadas, a não ser um projeto que ainda estava no início, tinha menos de um ano, que era um projeto de empowerment feminino, mas eu não estava a reconhecer o impacto que eu podia ter perante os jurados que iam avaliar os candidatos. E foi uma das perguntas que me fizeram, e como é óbvio, preparei-me para saber responder a esta questão. E, na verdade, acabaram por reconhecer o meu potencial enquanto jovem líder, não apenas pelo meu percurso fora de Cabo Verde, mas por ter estado lá apenas 1 ano e meio e ser uma pessoa bastante interventiva, soube usar muito bem o cargo em que eu estava enquanto assessora do ministro para envolver as mulheres e a par do meu trabalho, cofundar essa associação, essa comunidade chamava-se Humanize It, ainda existe, que promovia eventos para fomentar o debate e a partilha entre as mulheres, trazermos temáticas que nos apetecessem, e acabou por culminar em Cabo Verde, acho que foi aproximadamente 100 de candidatos e eu fui um dos 8 jovens cabo-verdianos que foram selecionados, sendo que foram 1000 a nível da África subsaariana, e implicava ir para os Estados Unidos, estudar 2 meses numa universidade, ou seja, mais uma vez eu estava a sair da minha zona de conforto, e foi a mudança da minha vida até hoje. Sim, tu falaste na nossa conversa, disseste que isso foi mesmo muito marcante. Sim. A vários níveis. Sim. E para além deste pormenor, que não é assim tão pormenor quanto isso, mas é de nós estarmos com aquela pessoa que te inspira, que tu olhas e que colhes tanta coisa, não é? E de poder estar, às vezes não é muito tempo, mas aqueles... foram segundos. Para mim foi tipo, uau! É quase, eu hoje em dia ainda tenho o sonho de um dia estar com a Michelle Obama, e para mim é tipo, poder estar com alguém que tu admiras e que te motiva no digital, lá está, foi uma grande concretização, foi um boost. É mesmo a validação de que não existem impossíveis, sabes? Eu tinha certeza que eu ia estar com ele, eu tinha certeza, mas tu duvidas a mesma, sabes? Eu lembro-me que na fila, para entrar para o hotel, o evento foi num hotel enorme em Washington, que não foi apenas para os 1000 jovens líderes africanos, mas toda uma equipa, uma dinâmica brutal, e eu
e está na fila cedinho, eu e uma amiga, uma grande amiga que eu fiz do Ghana, a Diana. Isso parece a malta quando vai para os festivais. Exato, quer ficar na primeira os concertos. Eu já fiz isso para ir ver a Rihanna no meu arena, mas eu ainda estava na universidade, era aceitável. Não, agora, às vezes já sou aqui uma pessoa crescida, mas não vou para a fila cedo. Não, és uma jovem líder que foi escolhida pelo teu país, então tens de fazer boa figura em Washington. Não vais. Não vou fazer. Então foi consertar tudo com essa minha amiga Diana. Estávamos a partilhar quartos 2 a 2 em Washington e ela ir para a fila enquanto eu me preparava e me maquilhava. Isso foi mesmo muito Sim, foi uma logística toda. E depois ligar, Diana, are you ready? Ela voltou e eu fiquei na fila e depois acabámos por apanhar os lugares mesmo quase à frente, onde sabíamos que ele ia passar. Então, e a Michelle Obama tinha estado em Cabo Verde no mês anterior, nós estávamos nos Estados Unidos, ela tinha estado em Cabo Verde, então eu fiz questão de lhe dizer I'm from Cape Verde, the country where Michelle Obama was the last month, e ele, yes, Cape Verde, e eu, ok, já ganhei o meu dia. Foi mesmo tipo criancinha ali a falar com ele. É muito groupie, não é? Mesmo aquela coisa de, eu fui ver a banda que eu queria e o vocalista disse-me adeus e tiveste um bocadinho essa sensação, não é? Que foi esta pessoa que tu tanto admiras e ela trocou, nem que sejam umas palavras contigo. Sim, e o discurso dele a seguir, esse foi um momento para mim porque teve aquele impacto quase do toque de alguém que tu quase que achas que é inalcançável, sabes? E enquanto jovem africana, atenção que é eu enquanto jovem africana que já passou por vários desafios para chegar onde eu cheguei, em que para mim o significado de impossible is nothing é mesmo, tem mesmo um impacto enorme em mim. Em vários momentos em que eu quis desistir, eu não me esqueci da frase que não existem impossíveis, e é um dos mantras do Obama, que não existem impossíveis. Então, para além disso, ele fez um discurso giríssimo, foi o penúltimo discurso dele enquanto presidente dos Estados Unidos, porque lá está o Mr. Trump, depois entrou, e ele no discurso dele fez questão de repetir várias vezes para regressarmos para os nossos países e de pararmos de perguntar o que é que nós temos, o que é que os nossos países têm de fazer por nós, quase numa lógica assistencialista que acontece muito também cá em Portugal, mas de pararmos e perguntarmos o que é que nós podemos fazer pelos nossos países. E foi uma pergunta que eu demorei quase um ano para conseguir ver respondida. E que acabou por ditar essa minha necessidade de focar apenas no trabalho com mulheres e do empowerment de mulheres, exatamente porque eu sabia que era a minha missão, era o meu propósito. Durante muito tempo tinha ignorado esse chamamento. Acabei por fazer, tive 2 trabalhos em Cabo Verde excelentes que eu adorava e vibrava com o que eu fazia enquanto profissional de comunicação, mas no final do dia eu tinha um second job, que era aquele trabalho que envolvia trabalhar com mulheres, que envolvia reuni-las e falarmos abertamente, e então tem sido um processo até entrar na FLAC para decidir, ok, para de ignorar o óbvio, é mesmo isto que tu queres fazer para o resto da tua vida, porque eu mesmo quando entrei para Flag, eu achava que se as coisas não derem certo, eu vou para uma agência de marketing digital. Ok. Tinhas Há sempre aquele medo, sabes? Sim, também não é necessariamente não ter um plano B, não é? Porque ou ter várias... Isto podia ser uma coisa que podia abrir várias portas, ao fim e ao cabo, não era uma coisa fechada. E tu podias, ok, tenho o meu projeto, se isto não der por algum motivo eu consigo com isto munir-me de ferramentas para outro tipo de trabalho e tanto não era, acho que ter um plano B ou plano C ou um plano D, não é? Ter assim várias, pelo menos ter essa disponibilidade para ver várias hipóteses, para depois também não frustrar-se alguma, também há este lado de nós começarmos tantas coisas, às vezes o começar pode-se justificar, não digo que seja no teu caso, mas porque há alguma coisa que correu mal, então eu sou obrigada
a começar novo, não é? Sim. E porque há uma frustração, não é? É uma energia diferente do querer começar porque me apetece. Portanto, é bom ter vários planos, que é para depois nós também gerirmos as nossas... o meu irmão costuma dizer que nas universidades falta uma licenciatura em gestão de expectativas. Olha, Ele uma vez disse isto e eu guardei, porque disse assim, realmente isto tem algum sentido, não é? Sim. Porque é bom nós esperarmos coisas, não é? Mas ao mesmo tempo também temos que pôr expectativas no seu... como se fosse um motor, não é? No seu lugar, não podem ser... arranjares ali o equilíbrio, não é? Exato. Entre nem demasiado, nem tem que ser, portanto, a academia aqui dava-te pelo menos possibilidades, não é? Sim, porque eu sempre idealizei, se eu quiser trabalhar com mulheres e que envolva alguma exposição no digital, é necessário trabalhar principalmente o branding e a marca pessoal. Ou seja, passaria automaticamente pelo digital e pelo marketing. Eu sempre fiz o meu marketing, principalmente no digital, para trabalhar a minha marca pessoal. E em Cabo Verde eu deparava-me com N pessoas que achavam que era show-off, que não era normal, porque é que nós as mulheres temos que nos promover. Então, se os feitos são meus, quem é que vai... Sim, quem vai falar deles, não é? Quem é que vai falar deles? E eu sempre... percebi que muitas vezes algumas mulheres até diziam eu não sou promovida, eu não consigo, não sei se vou me candidatar porque eu não sei se vou conseguir, quando na verdade se calhar começar por trabalhar o teu próprio marketing pessoal, a forma como tu te posicionas a nível empresarial, qual é a tua postura a nível profissional, vais de sandálias ou vais para representar o cargo em que tu estás? Quando falo de determinados cargos que envolvem já ter postura, ter alguma qualidade com a imagem, com a forma de estar, com a forma de falar. E também a forma como tu te adaptas aos contextos, não é? Sim. Mas tu só te consegues adaptar bem aos contextos, diz-me se eu estou errada, se estiveres bem definido, não é? Se tiveres a tua marca pessoal definida, tu consegues... estar nos vários contextos de uma forma natural, não é? Não é uma coisa... E o respeito dos outros é diferente, sabes? Quando tu assumes uma postura, principalmente em relação às mulheres, tu assumes uma postura de líder competente, eu estou aqui, não há margem para erro, não aceito assédio sexual. Quando tu assumes essa postura, que às vezes até pode passar por tu trabalhares a tua forma de estar, a tua personalidade, pode ditar a forma como o empregador olha para ti. E eu em Cabo Verde conseguia ver isso, e foi algo que eu quis trabalhar, porque depois acabava por envolver outras questões, as questões da autoestima da mulher. Eu lembro-me que eu era das pessoas que não tinha medo de carregar no meu batom vermelho. Se eu tivesse um dia, não era o dia em que eu ia com o meu batom vermelho, mas era a minha arma. E depois algumas meninas diziam, mas eu acho que vou ser mal interpretada se for de batom vermelho, não sei o quê. Primeiro estranho, depois... Uma questão de hábitos. Sim, na universidade eu às vezes era convidada para ir falar nas universidades e eu depois recebia N mensagens no Facebook. Eu hoje usei o meu batom e senti-me tão diferente. Fui apresentar um trabalho de grupo e estava mesmo ciente do que eu estava a dizer. Aquilo tinha um impacto enorme. Grande, não é? É uma coisa tão simples. Sim, e eu, como diz, um batom era um salto alto ou umas All-Stars, se te apetecesse umas All-Stars ou não interessa. Exato. Era apenas um exemplo. Claro. E para termos a consciência de que o fato de sermos mulheres não dita absolutamente nada. Temos o nosso livre-arbítrio, temos que gerir os contextos profissionais ou a nível académico onde nós estamos, no caso dessas jovens universitárias, mas de sermos nós acima de tudo. E então o digital, isso voltando à tua questão, o digital sempre estaria lá presente, era a forma como eu utilizaria o digital. E no caso das coisas não correrem bem, lá estava havia um plano B, havia ali um plano B. Eu sei que tu tens um projeto, ou seja,
não sei se o projeto que tu tinhas em Cabo Verde de a tal comunidade em que as mulheres se juntavam para conversar e que havia uma série de talks temáticas, tu trouxeste um bocadinho isso para aqui, não foi? Sim. Fala-nos um pouco do teu projeto. Em Cabo Verde, aquilo estava muito, porque a realidade africana também é diferente, a forma como nós abordamos várias temáticas é uma abordagem diferente. Só que aqui em Portugal eu continuei a mesma com essa necessidade de estar com mulheres. E não estar com mulheres para fofocar nem nada disso, ou para falar dos sapatos que a outra usou. Ou do batom. Mesmo numa lógica de partilha, empowerment e solidariedade woman to woman, sabes? Eu acredito piamente no empowerment, independentemente de ser ele feminino ou não. Exatamente. Mas eu costumo dizer... Mas sentes, desculpa interromper, sentes que as mulheres têm algumas lacunas ou têm ainda coisas para resolver consigo próprias? Muitas lacunas e a principal lacuna é promover a solidariedade entre nós. Okay. Eu costumo dizer que o que faz com que em muitos contextos nós ficamos para trás é porque eu estou mais preocupada em saber os sapatos que tu usaste e que compraste, em vez de saber o que é que o colega ao lado está a fazer a nível profissional. Okay. E eu sentia muito isso em Cabo Verde, eu sinto isso em Cabo Verde. Eu às vezes estou num metro, não sei se é um desafio que eu deixo, às vezes quando tu passas e olhas que uma mulher olha para ti, mas não com olhos de, sabes, olha com ar de inveja. E eu muitas vezes experimento, tipo, enquanto ela está a olhar, depois levanta a cabeça e estou com um sorriso. É a pior forma de desarmar uma mulher. E é o que eu sinto, é a necessidade de promovermos a solidariedade entre nós, porque é mesmo verdade que se nós nos unirmos, se nós apoiarmos umas às outras, chegamos mais longe. E não é numa lógica de competitividade com os homens, sabes? Não foi por acaso que eu até convidei o Gabriel para ser um dos speakers no projeto Inspiring Women Talks, porque para mim é inspirar com histórias de pessoas que são inspiradoras. Sim. E que incentivem as mulheres a saírem da sua zona de conforto e que, imagina, há mulheres empreendedoras que estão por conta própria, sozinhas em casa, acordam, estão frustradas, estão cansadas, não querem escrever conteúdo para promover as suas marcas no digital, não têm dinheiro para pagar a um content creator para fazer isso e às vezes só precisam de uma sessão inspiracional, que não é apenas o evento em si, mas é perceber que mulheres estão a passar exatamente pelo mesmo. E nós sentimos muito isso. Eu hoje em dia já tenho amigas que nasceram lá nas Inspiring Talks e as Inspiring Talks nasceram em fevereiro deste ano, sabes? Vamos terminar um ano e eu tenho a noção da forma como as Inspiring Talks as Inspiring Women Talks estão a impactar outras mulheres. Eu no outro dia recebi uma mensagem de uma amiga que dizia: eu criei o meu workshop porque no teu evento eu afirmei que eu era capaz e que eu ia deixar todos os medos para trás. E é um bocado isso, às vezes nós estamos sozinhas, principalmente as pessoas que são freelancers, as mulheres estão no conforto dos seus lares. Do seu hobby. Não que eu trabalho de hobby, atenção. Eu escolho o pijama dedo. Eu escolho o pijama dedo. Olha, contigo não aconteceu. Aconteceu? Pois foi, que horror, que possível faças com toda a gente. Pois foi contigo e foi com o Will também. Eu fiz a mesma conversa e disse: olha, eu estou em casa, portanto preciso estar quentinha e o que eu tenho mais quentinha hoje é este hobby super panisgas, não é? Com bonecos. Ou seja, estás à espera de encontrar a Joana Sousa e de repente todo um hobby com bonecos. Mas na verdade é essa a realidade, é quase como tu há bocado falavas da normalização. Exatamente. Eu nem todos os dias acordo enquanto freelancer
apetece-me pôr maquilhagem, apetece-me vestir, sim, apetece-me tirar as pantufas, como sim, estou com as pantufas, mas lá está, é o teu conforto. Já hoje em dia, as teorias mais novas de desenvolvimento pessoal falam disso, não é aquele clichê, acorda, veste-te como se tu fosses para a empresa trabalhar. Às vezes funciona, confesso que às vezes funciona comigo. Mas noutros dias não. Se tu nesse dia vais apenas produzir conteúdo, não vais receber clientes, não vais falar, não vais fazer calls, porque não? E o que essas correntes novas dizem é encontrar o que te faz bem, porque no fundo só se tu estiveres bem é que vais produzir, é que vais dar o melhor em prol do teu trabalho. Então essa é a missão das Inspiring Woman Talks. Onde também entram homens, não é? Sim, sim. Não é? Depende dos eventos, depende das temáticas, nem sempre convido homens para, sim, mas por exemplo, acho isso normal. Sim, o último meetup que foi no mês passado foi Mom Power, empreendedoras que inspiram. Exato. E eu estou ainda a viver a maternidade, fui mãe há sensivelmente 5 meses. E, pela segunda vez? Sim, pela segunda vez. Aconteceu tudo na Flag. Bom, quer dizer, tudo na Flag? Não, foi aqui, não. Não, quando eu vim para a academia... Tinha, às vezes, quando alguém está muito grávida, nós temos medo que essa pessoa... Não. Ok, pronto. Quando eu vim para a Flag... Falta nascer aqui uma criança, Rui. Não é? Devíamos arranjar uma forma Tinha de nascer logo todas as academias assim, exatamente, era como assim, uma coisa já vitalícia. Sim. Quando eu vim para a Flag, o meu bebê tinha 6 meses, o meu primeiro filho, e eu lembro-me que uma das perguntas que me fizeram foi: mas Evódia, são muitos módulos, são muitos trabalhos, exato. Será que tu vais estar preparada? É. E eu lembro-me de responder: sim, claro, não há aqui outras possibilidades. E nessa altura eu já sentia que, e a maternidade traz-te isso, a urgência de fazer acontecer, a urgência de concretizar. E para mim, ter o meu filho, ainda que ele tivesse 6 meses e que ele estivesse a preparar para ir para a creche, não era incompatível com este caminho, claro. E tem muito a ver com a minha forma de estar e com a mensagem que eu passo a muitas mães, que é ok sermos mães e fazermos tudo o que nos apetecer. Eu estou aqui e neste exato momento o meu marido está no pediatra com os 2 e é ok ele ir sozinho e eu confiar plenamente. Mas tem que ser mãe, tem que ir para todo lado. Há uma regra. Sim, ainda há muito isso, sabes? Sim. Há muito isso na Europa. Então imagina como é transpor essas realidades para Cabo Verde, que é o meu exemplo, sabes? A Evódia vem para aqui fazer uma live para Flag e deixa o marido com os 2 filhos, que vai para o pediatra. Pai dos seus próprios filhos, sim. Como é que é possível, não é? E é toda uma desconstrução que eu vou fazendo nos meus círculos e em coisas muito... nessas coisas muito pequeninas, muito simples, não é? Sim, como esta liberdade de, não, tu vais, eu tenho uma coisa para fazer. Sim, ou como tu até partilhavas no Instagram, eu achei um piadão. Eu gosto de Instagram Stories que dizem as coisas como elas são, não é? As redes sociais têm este aspecto de nós tanto podemos ser autênticos como podemos tentar forjar uma autenticidade que não é nossa. Isto fica-me na imagem que era uma espécie de uma lancheira, não é? E tu dizias: bom, há quem traga realmente o almoço, mas eu trago a bomba e o potinho para guardar o leite, não é? Ou seja, porque estás nesse processo em que em que precisas de guardar o leite materno, não é? Sim. E age como se age naturalmente, portanto tens que ir, levas os apetrechos, fazes o que tens a fazer. E acho interessante passar essa mensagem, como nós temos aqui as canecas em cima da mesa, como aquelas coisas parecem assim uma espécie de não se pode fazer, não se pode falar, não se pode dizer abertamente que e às vezes abres a janela para alguém te contactar e perguntar: olha, mas como é que é isso? Não é? Exato. Como é que tu consegues gerir? Como é que tu fazes? Às vezes as pessoas precisam desse apoio. Tu sentes essa necessidade das pessoas que te acompanham nas Inspiring Talks e também nas tuas redes sociais de conversar um bocadinho contigo e de fazer perguntas
timidamente, mas fazendo-as. Sim, é porque por um lado sou nova, por outro lado lá está, nós vivemos num mundo em que nós mostramos nas redes sociais o que nós queremos, claro. E eu sinto que tenho uma responsabilidade acrescida. Okay. É como carregar a bandeira de ser uma Young African Leader, sabes? Isso foi um papel que tu vestiste? Sim, porque eu tenho muitas seguidoras da comunidade lusófona, não apenas de Portugal. Eu tenho muitas seguidoras de todos os países da lusofonia. São poucas, mas são aquelas. Sim, mas isso não é preciso serem muitas, não é? É a tua comunidade. Que eu sei que eu sou uma inspiração para elas, e inspirar não é apenas dizer eu estou aqui na Flag hoje a fazer uma live. Não, existe um back-office, eu sou mãe de 2 crianças, eu estou no processo de trabalhar para lançar a minha marca pessoal, envolver um investimento a nível académico, voltar aos bancos de uma academia, de uma instituição de uma escola de formação, envolve eu ser mãe, envolve eu ter um marido que me apoia, envolve eu fazer escolhas, envolve eu escolher que até aos 6 meses eu não vou dar nenhum tipo de leite ao meu filho, a não ser o leite materno, e para isso... É uma escolha tua, claro. São todas escolhas. Não é? Exatamente, depois tem as consequências, que é como é que ele leva esta escolha avante, então tem que fazer desta forma, não é? Sim, e é tudo numa de dizer, pelo menos a essas mães, não são apenas mães, a essas mulheres, essencialmente, que me seguem, que não existem impossíveis, e que às vezes nós temos literalmente que reerguer das cinzas. Nem sempre as coisas vão correr bem, depende da nossa postura de não vitimização. E quando eu decidi que queria, aqui na Flag, quando após vários brainstormings que culminou com conversas com o Gabriel, em que eu decidi que eu ia trabalhar a minha marca pessoal, teu projeto, enquanto Evódia Graça, e tornar-me numa referência. Não penso a 1 ano, não penso, neste momento penso a 5 e 10 anos, penso no legado que eu quero deixar na lusofonia, e em 10 anos eu sei que eu vou ser uma referência quando falarmos do empowerment feminino. Sim, até porque estás a assumir este compromisso aqui em direto, no Facebook da Flag. Qualquer coisa eu venho cá buscar os arquivos. Exatamente, e depois isto vai ficar registado, não é? Porque está a ser o Rui carregaste para gravar, não carregaste para... Portanto, depois, daqui a 10 anos, nós vamos nos encontrar e nós vamos... Então, confirma, faz o check, não é? Mas sabes, é mandar para o universo. Acredito muito, sabes? E eu era uma pessoa muito cética até há pouco tempo atrás. Há poucos anos é que comecei mesmo a acreditar no poder de nós assumirmos que somos únicos, somos seres únicos no universo, e que o universo espera de nós alguma coisa. E no meu caso é o meu compromisso com as mulheres, capacitar mulheres para não caírem na lógica da vitimização, capacitar mulheres africanas aqui em Portugal que enfrentam vários desafios e acabam por desistir, e acima de tudo empoderá-las a não desistirem, mesmo que envolvam vários sacrifícios a nível familiar, mesmo que envolva parar numa determinada fase das suas vidas e voltar a estudar, voltar a investir na educação. E acho que é mesmo isso. Eu, quando morrer, vou deixar um legado. Mas até lá, não faleças já, porque nós queremos privar contigo mais tempo. Portanto, adia isso o máximo possível. Porque já o passarinho contou-me. Contou-me que no primeiro trimestre de 2020 vai haver novidades da tua marca, certo? Sim, é esse passarinho. É coisas que me contam. Portanto, temos que estar atentos para ver o que aí vem, certo? Sim. Sei que estás agora a trabalhar muito avidamente nisso. E eu queria nós entretanto, podíamos ficar aqui mais de 10 anos a ouvir histórias da Evódia, não é? Porque tens uma história de vida muito rica e com boas mensagens, e mensagens que acho que nos fazem parar para pensar também um bocadinho na forma como nós lidamos com a vida. Mas queria que deixasse aqui, se possível,
como é que nós podemos, por exemplo, imagina que alguém que nos está aqui agora a ouvir, quer participar nas tuas Inspiring Talks, como é que ela pode estar atenta, as pessoas podem estar atentas para te seguirem e para saberem? Nós estamos muito ativas no Instagram, que são Inspiring Woman Talks, e vão lá seguir já agora. E para além disso, nós neste momento estamos para dezembro teremos um brunch para dar a oportunidade às mulheres de estarem num contexto de poderem dizer que tiveram um brunch de Natal. Mesmo que não acreditem, será apenas mais uma desculpa para estarmos juntos. É um pretexto, não é? Exato, é mais um pretexto. E para as pessoas que estejam a assistir a live e que queiram participar, podem enviar-nos um e-mail para talksinspiringwoman@gmail.com ou através das mensagens, através do Instagram ou do Facebook, em todas as plataformas é Inspiring Woman Talks, ou através do meu perfil, que é Evódia Graça, em todas as plataformas. Tens um nome em comum, portanto é fácil encontrar-te, não é? Não haverá muitas Evódias, mas eu depois vou deixar lá nos comentários do Facebook, vou procurar e deixo lá os links das redes para facilitar o trabalho de quem nos está a ouvir, que é este trabalho de as pessoas, mando, não mando. Não, se estiver aqui, vê o e-mail, se calhar ganha vontade de enviar e dizer que gostaria de participar. Evódia, foi um prazer conhecer-te. Obrigada por me teres visto no meu melhor, que é de rock. E no meu pior, que é de t-shirt. Sabes, é normalizar isso, sabes? Eu já ajo naturalmente e então, pronto, mas ajo naturalmente, mas tenho sempre a necessidade de dizer, sabes, eu estou em casa e então por isso é que estou assim. Acho que é quase uma coisa cultural que nós já não dominamos, não é? Como se, no fundo eu não preciso me desculpar, mas pronto, mas nós temos que ver aquela coisa, sabes, eu estou assim. Eu lembro que tu disseste-me, que eu a seguir vou grelhar peixe e depois o cheiro não fica na minha roupa, e eu depois fiquei a pensar, mas é que é mesmo verdade, às vezes nem é preciso estarmos a explicar, mas explicamos porque é convencionalmente. É verdade, eu gosto muito de comer peixe grelhado, mas depois tem um lado, isto agora pode-se falar sobre coisas domésticas, não é? Isto é pessoas da casa, o peixe grelhado tem esta coisa, este lado menos positivo, que é o cheiro, e então eu assim protejo-me, percebes? Protejo a minha roupa, e pronto, e então o meu hobby salva-me nestas situações, o meu hobby de e é o bake-office de uma mulher empreendedora, não é? Exatamente. Obrigada mais uma vez. E obrigada também a quem esteve aí desse lado. Nós vamos voltar muito em breve com mais uma Talk Pessoas da Casa. Fiquem atentos, sigam o Facebook e Instagram da Flag, também o LinkedIn, para saber tudo e estarem a par das novidades. Até já!